Olá, dando continuidade então às nossas aulas de anatomia, hoje nós vamos comentar sobre o sistema respiratório. Nas aulas passadas, nós comentamos sobre o sistema ósseo, né, que tinha como uma de suas funções a sustentação, dar um formato ao corpo. E aí depois, nas outras aulas, nós vimos o sistema muscular, que tinha como função a contração muscular. Então, quando o sistema nervoso recebia um estímulo externo, mandava lá para o músculo aquela mensagem para o músculo se contrair e gerar um movimento. E aí nós vimos que isso tinha um gasto energético muito grande e que aquela energia era proveniente da respiração celular, diferentemente do sistema respiratório. Então essa respiração celular, ela acontecia na presença de oxigênio, proveniente sim do sistema respiratório, mas os nutrientes provenientes lá do sistema digestório, que nós vamos ver posteriormente, né? Quando aquelas moléculas que eram ingeridas pelo animal tornavam-se micromoléculas do tamanho a ponto de ser absorvidas, a glicose chegava lá, fazia aquela quebra, fazia todo aquele ciclo, né, do ácido tricarboxílico, e isso gerava ATP. Então, o sistema respiratório é o responsável por captar o oxigênio que vão ser utilizados nesses processos de metabolismo celular para gerar energia. E esse oxigênio, então, é proveniente desse sistema respiratório, que então tem como a sua principal função efetuar as trocas gasosas entre o meio externo, né, o ambiente, e o corpo do ser vivo. Então ele vai entrar ali pelas narinas, né, vai passar pela cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, os brônquios e os bronquíolos até chegar nos alvéolos, né? Nos bronquíolos também acontece um pouco dessas trocas gasosas para acontecer a hematose, que nós chamamos, que nós vamos ver posteriormente o que é essas trocas gasosas propriamente ditas. Então, como principal função, trocar aí esses gases meio externo e corpo. Para que isso aconteça, são necessários a inspiração e a expiração. Então, a inspiração é o ato do gás do meio externo entrar para dentro do corpo, né? Não vai entrar apenas oxigênio, vai entrar 21% de oxigênio em média, né? E vai ser ocupado lá por esse corpo e eliminar o dióxido de carbono, que vai sair então através da respiração. Essa respiração, como eu comentei antes, nós temos a respiração pulmonar e a respiração celular. Então, o sistema respiratório, aqui no sistema respiratório, nós estamos falando da respiração pulmonar, que é a inspiração e a expiração. Claro que isso vai ter ali toda uma troca gasosa que nós vamos ver, toda uma fisiologia vai acontecer nesse processo de respiração pulmonar. Mas ela é diferente do processo de respiração celular, que é aquele que eu comentei anteriormente, né? Que vai gerar essa energia para que as células façam o seu metabolismo. Então, nós vamos ver a anatomia do sistema respiratório, quais os órgãos que fazem parte dele. Então, nós temos aí 2 pulmões. Dentro desses pulmões, nós temos os brônquios e os bronquíolos, nós vamos ver. Antes do pulmão chegar, nós temos a traqueia, a laringe, a faringe, as cavidades nasais e as narinas. Então, essa narina ela vai ser diferente de um ser vivo para outro. Para alguns, elas têm alguma função, né, junto com a boca. Então, ela vai... E todo esse pulmão, ele vai estar envolto por 2 membranas serosas chamadas pleura. Então, narinas e cavidades nasais. Coloquei aí foto de 3 exemplos de narinas, né? Porque essas narinas, elas são diferentes para os seres vivos. Os cães ali, por exemplo, os suínos, eles têm um muco em maior quantidade do que os equinos, por exemplo. Os equinos têm aqueles pelos táteis ali que os outros geralmente não têm. Então, ela vai mudar aí uma outra função. O formato da narina também, ó, do cavalo em formato de vírgula, lá do suíno ela é redonda. Então, ela vai ter aí as suas particularidades dependendo da espécie animal que está sendo tratada. Então, o que é a narina? A narina é a abertura externa, né? Então, é a comunicação do corpo do ser vivo com o ambiente externo. Ela vai ser ali 2 narinas, né? Elas são flexíveis, dilatáveis, né? Vai depender aí do quanto que esse ser vivo está necessitando de oxigenação. Então, vamos supor que esse animal faça algum exercício, ele vai precisar aumentar seu nível de oxigenação no corpo e essas narinas vão se dilatar. Possui muco. Esse muco, ele tem como função umedecer esse ar. E além disso, principalmente, né, ele tem a função de impedir que impurezas atravessem e passem chegando no pulmão do animal. Então, esse muco ele vai captar aquelas substâncias que vão ser
vão entrar na cavidade nasal através da inspiração, né? E vão, então, captar isso para que essa sujeira não chegue no pulmão. Então, vai umedecer esse ar, vai aquecer esse ar, que ele tem que chegar mais quente no pulmão, além de filtrar. Então, dentro dessa cavidade nasal, vão existir cílios, esses cílios vão captar, então, aquelas sujeiras, né? E vão filtrar esse ar que vai estar chegando lá no pulmão. A importância também, então, de se respirar pelas narinas, né? O que acontece? Chega ali um pouquinho mais ali para frente do sistema respiratório, nós vamos ver a faringe. A faringe, ela é um órgão compartilhado entre o sistema digestório e o sistema respiratório. Então, se eu quisesse respirar pela boca, eu consigo, né? Por quê? Porque aquela passagem, ela é comum aos dois sistemas. Embora seja muito importante que o ser vivo respire pelas narinas, porque aquela passagem por esses cílios é que vai fazer a filtração do ar, vai umedecer esse ar e vai aquecer esse ar. Quando o ar passar direto pela boca, ele vai perder uma parte de aquecimento, né? E isso o pulmão vai acabar tendo um gasto aí para conseguir fazer esse ar ficar mais aquecido. Então, como eu comentei ali que a função do sistema respiratório era fazer essas trocas gasosas, na verdade ela também tem uma função bem importante que nós vamos ver que esse ar passando pelas narinas, ele vai cair na cavidade nasal. Lá na cavidade nasal, ou cavidades nasais, porque tem um septo que separa elas, né? Tem como uma função aí muito importante, que é aquecer aquele ar que vai estar passando e indiretamente o aquecimento desse ar que está passando vai fazer o resfriamento do sangue que está chegando ao cérebro. Então ali tem uma foto de uma peça aí de metade de uma cabeça de um ser vivo, né, onde tem ali aquele buraco que seria o cérebro. Então, na verdade, estão ali as cavidades nasais, são separadas por um septo nasal, né, e da boca pelo palato duro e mole, que é aquilo que nós conhecemos pelo céu da boca, né, então popularmente chamado céu da boca. E aí tem ossos, né, projetados para o seu interior, e nessa membrana que tem em cima desse palato, ela é muito vascularizada. Para que ela é vascularizada? Porque o sangue que está passando ali é o sangue que vai oxigenar o cérebro. Então aquele sangue, ao chegar ao cérebro, ele tem que estar mais resfriado. E o ar, ao chegar no pulmão, ele tem que estar mais aquecido. Então o ar, ao atravessar a cavidade nasal, vai entrar em contato ali com aquela mucosa vascularizada, ficando quente e resfriando o sangue que estava ali, né, nessa vascularização, que vai chegar ao cérebro. Além de que existem muitas células ciliadas, né, aí nesse interior, e dessas células ciliadas, vai passar essas partículas de cheiro que vão ser reconhecidas e vai existir um nervo olfatório que vai ser encaminhado ali para o cérebro, que depois nós vamos ver lá nos órgãos dos sentidos, vai ser encaminhado então o reconhecimento daquele cheiro, né? Então se dá exatamente por isso. Quando o ar entra ali, existem aquelas partículas de cheiro, nessas células ciliadas que nós temos ali, elas vão reconhecer, esses cílios vão reconhecer e mandar para o cérebro, através do nervo olfatório, uma resposta aí, né, daquele cheiro que está sentindo. Então, como eu comentei antes, né, de resfriar o sangue, ó, que supre no cérebro, quando esse ar passa ali e faz essa troca de temperatura com as veias, né, os capilares, na verdade, que vão chegar ao cérebro, eles diminuem essa temperatura do sangue em até 3 graus. Então é bastante, né? E aí, então, essa cavidade nasal forma o epitélio olfatório, que é aquilo que eu comentei, onde vai ter essas células ciliadas que vão reconhecer aquela passagem de ar e mandar aquela mensagem lá pelo bulbo olfatório do cérebro do que está acontecendo, o cheiro que está passando ali, o reconhecimento daquele cheiro. E esse reconhecimento do cheiro, nós vamos ver lá no sistema, depois nos órgãos dos sentidos, que ele tem uma infinidade de objetivo, né? Até reconhecer, por exemplo, um materno fetal, um filhote, para a mãe reconhecer, ou para reconhecer uma substância tóxica em uma planta, por exemplo, né? Então, passando a cavidade nasal, nós vamos chegar na faringe e passando pela faringe, nós vamos chegar na laringe. Então, como eu comentei, a faringe, ela é um órgão comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Então, ela é uma passagem comum entre ar e comida. Por isso que existe o engasgamento, por exemplo, porque ali na faringe existe a glote, então ela é chamada de glote, que é uma camadinha de pele que ela vai abrir ou fechar o esôfago.
Então, se esse esôfago estiver fechado, o ar vai passar lá para a laringe, para a traqueia e vai fazer com que aconteçam essas trocas gasosas. Se por acaso o esôfago estiver aberto, aquele alimento que for passar vai entrar lá no esôfago e vai ir para o sistema digestório e vai ser digerido. Se por acaso essa glote deixar o esôfago fechado e a faringe aberta, aí o alimento vai acabar caindo na faringe, é o que vai causar o engasgamento desse animal ou dessa pessoa, e ela vai ficar tossindo até que aquele alimento que foi lá para a laringe volte, né, e saia pela boca. Então, ali na faringe existe a glote, que nós vamos comentar depois lá no sistema digestório, que é muito importante, então, para impedir que aquele alimento que deveria ir para o esôfago acabe caindo na laringe. Então a faringe tem essa função, né? Esse caminho de ou fechar o esôfago e deixar a laringe aberta, ou fechar a laringe e deixar o esôfago aberto. E aí, passando dela, nós temos a laringe. A laringe ela é o órgão da fonação. Então, ali nós temos as cordas vocais, que ao passar o ar, essas cordas vão vibrar emitindo sons. Então, nos mamíferos aí, né, elas vão vibrar e emitir os sons. Nas aves existe um órgão específico para isso, que se chama siringe, né, onde a traqueia vai se bifurcar, que nós vamos ver ali para baixo, que vai partir, essa bifurcação dela vai fazer com que ela chegue aos dois pulmões, né. E aí nas aves, então, existe um órgão chamado siringe aí nessa fase. Então ali, como eu comentei antes, ó, glote e epiglote é a abertura, né, semelhante a uma fenda. Então essa placa de cartilagem em formato de folha vai ficar lá passando bem na raiz da língua e vai fazer o quê? Que aquele alimento que foi deglutido passe para o esôfago, impedindo de que ele caia na laringe para não ocasionar o engasgamento desse ser vivo. Assim como o ar, né, quando ele estiver passando lá pela narina, pela cavidade nasal e pela faringe, ele caia na laringe e continua o seu fluxo traqueia, brônquios e bronquíolos, né, e alvéolos. Então, essa glote, a epiglote, ela é muito importante para que não exista o engasgamento, né? Isso poderia até levar à morte. Imagina que se esse alimento acaba interrompendo a passagem ali de ar na laringe, em poucos minutos um indivíduo, aí, um ser vivo, pode perder o seu estado de consciência, né? Porque no corpo nós temos uma certa reserva de nutrientes, então se esse ser vivo ficar sem comer um dia, por exemplo, ele vai extrair esses nutrientes lá da gordura corporal que ele tem, que vai estar armazenado ali. A água também é importante para o ser vivo e ele vai ter armazenado aí em certa quantidade no corpo. Porém, os gases não tem como esse indivíduo armazenar por muito tempo, né? Isso vai depender aí do metabolismo desse ser vivo. Vamos imaginar um cachorro desse da foto, por exemplo, em poucos minutos que a laringe dele esteja trancada, vai impedir que aquele gás oxigênio chegue lá na célula e em pouco tempo o sistema nervoso ele vai perdendo seus sentidos, esse ser vivo vai desmaiar e vai acabar levando ao óbito, né? Então, a gente pode ficar sem alimento, a gente pode ficar sem água durante um período não tão grande. Porém, o ar é muito importante, que são 2 a 3 minutos e podem causar até lesão cerebral, né? A falta de oxigênio chegando ao cérebro, por exemplo, pode fazer com que esse indivíduo fique em estado vegetativo, ou que cause alguma lesão no cérebro, por exemplo, que vai desencadear depois uns quadros de epilepsia, entre tantas outras coisas, né? Vai depender a área do cérebro que ficou desoxigenada por um determinado tempo. Então é muito importante a epiglote, embora seja só essa placa cartilaginosa em forma de folha, porque em poucos minutos esse ser vivo pode vir a óbito se o oxigênio não chegar para todas essas células do sangue, né? E ser transportado, então, lá pela hemácia, lá no sangue, como nós vamos comentar aí lá nos componentes do sangue. Então, passando pelas narinas, passando pela cavidade nasal, passando pela faringe e pela laringe, esse ar vai chegar na traqueia. A traqueia, ela é um cano que ela vai direcionar esse ar aos pulmões. Então, é a primeira via de acesso do ar pro pulmão. E aí ela é feita, até se a gente apalpar o nosso pescoço, a gente consegue sentir essa traqueia e ver que ela é bem dura, porque elas são feitas de cartilagem, né? E para que ela seja bem rígida, para impedir que ela se cole.
Então a traqueia, se ela colasse, também iria impedir a passagem de ar. Então, na verdade, tem esses anéis em forma de C para impedir que essa via se cole, né? E que ela esteja sempre aberta ali para esse ar chegar lá no pulmão. Então, passando a traqueia em forma de Cs, ali na traqueia também vão ter cílios, né? E muco, que vão filtrar aquele ar e vão jogando essa sujeira para cima. Então, por isso que existe a produção de muco, né? Para extrair aquela sujeira que passou na entrada de ar. E aí, o que acontece? Se o indivíduo, por exemplo, aspirar muita fumaça, supondo que seja uma pessoa um fumante, ele vai acabar matando esses cílios, por isso que o pulmão fica mais escuro depois no passar do tempo aí que essa pessoa for fumando, né? Porque a quantidade de fumaça, de sujeira na fumaça que vai entrando ali no pulmão, essa traqueia e a cavidade nasal vai perdendo a cavidade nasal não, a traqueia e a laringe, elas vão perdendo aquela função de fazer essa filtração, né? E vai indo mais sujeiras aí para esse pulmão, deixando ele escuro. Então, essa traqueia é formada por anéis cartilaginosos, que vai impedir que ela cole. E lá embaixo, ela vai ter uma divisão. Então, vai chegar uma hora que ela vai se bifurcar. Ao bifurcar, nós temos, então, os dois brônquios. E esses brônquios vão ser direcionados para os pulmões. E aí, esses brônquios, eles também vão se bifurcar, né? Vão acontecer várias bifurcações ali. E vão virar bronquíolos, e esses bronquíolos também vão se bifurcando, vão tornar-se bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios, até chegar em ductos alveolares, saco alveolar e alvéolos. Então, a partir dos alvéolos, que são irrigados aí por capilares, então são membranas muito finas que permitem essas trocas gasosas. Então, é principalmente ali nos alvéolos e nos bronquíolos que as trocas gasosas vão acontecer. Então, se a gente observar ali a imagem onde está escrito traqueia, onde acontece aquela bifurcação, são os brônquios. Então, a traqueia e os brônquios ainda tem uma parede bem grossa para que aconteçam essas trocas gasosas. Então, ali, quando ela se dividiu e formou os brônquios, depois, quando o pulmão vai abraçar toda essa estrutura, né? Então, ali dentro do pulmão, como na foto mostra, os bronquíolos. E lá na ponta dos bronquíolos, na ponta desses bronquíolos, vai ter os sacos alveolares e vai ter um monte de alvéolos, né, na ponta de cada um. E esses alvéolos, nós vamos comentar depois, que eles são pequenas bolas mesmo, substâncias aí de órgão em forma de círculo, e vai ser muitos capilares que vão estar aí na volta desses alvéolos, e por eles serem bem fininhos, esses capilares bem finos, é que vai permitir que essas trocas gasosas aconteçam, principalmente ali, que são chamadas, então, as trocas hematose. Então, ali temos uma foto dos alvéolos pulmonar. Então, lá no final do bronquíolo, então, bifurcou a traqueia, formou brônquios, esses brônquios vão se bifurcando várias vezes para formarem os bronquíolos. E aí, então, temos um bronquíolo e ao término desse bronquíolo nós temos os sacos alveolares. Então, ali nesses sacos alveolares é um monte de alvéolos colados. Dá uma olhada ali nos capilares, né, que vão trazer este sangue rico em oxigênio e pobre em oxigênio, né, e levar então para o corpo esse sangue rico em oxigênio. Então ali que ocorrem as trocas gasosas propriamente ditas. Então é o principal ponto de difusão de gases, né, ou seja, entre o ar e o sangue. Então, o que acontece? Tá escrito até ali que é difusão. Por quê? Porque é uma diferença de pressão. Então, na verdade, o ar que está ali dentro dos alvéolos vai ser aquele ar que veio do meio externo, que está rico em oxigênio, né? O sangue que vai estar chegando ali vai estar pobre em oxigênio por uma diferença aí de difusão entre esses gases para ocorrer essa troca gasosa. Depois, ali para frente, nós vamos ver como é que acontece essa hematose propriamente dita. Então, o epitélio alveolar, né, e o endotélio capilar são intimamente associados. Então, né, ali quer dizer que esse capilar está bem associado, bem colado ali naquele alvéolo, e ali que vai ocorrer as trocas gasosas. O sangue venoso das artérias pulmonares, sangue venoso é aquele que nós já vimos em sala de aula, que é o sangue pobre em oxigênio, transforma-se em arterial, que é o rico em oxigênio, e volta lá para o átrio esquerdo. Então, lá no sistema circulatório, nós vamos ver que o lado direito do pulmão é aquele sangue, é o lado onde existem apenas sangue pobre em oxigênio lá no pulmão. E o lado esquerdo do pulmão
do coração é aquele onde chega o sangue rico em oxigênio do pulmão e vai sair lá pela aorta para o corpo inteiro. Então, existe lá dois tipos de circulação no sistema circulatório que nós vamos ver, que é a circulação pulmonar, que é exatamente essa. É a saída do sangue pobre em oxigênio do coração, passa pelo pulmão e volta pelo lado esquerdo do coração um sangue rico em oxigênio, para ser mandado para o corpo. Então, nós vamos ver isso lá no sistema circulatório também. E aí a cor, né, que era roxeada, que é daquele sangue pobre em oxigênio, torna-se vermelho brilhante. Então, por isso que nos atlas, tudo, essa é uma convenção, né, de representar essas veias, artérias e capilares aí nessa coloração, né? Então, quando ele está pobre em oxigênio, ele vai ser aí arroxeado e vermelho quando este sangue estiver rico em oxigênio. E aí, pulmões e pleura ali até tem uma... Nessa imagem mostra, ó, quando todos os componentes, e aí um saco alveolar, desse saco alveolar ligado ali a capilares, ó, e acontecendo então essa hematose por diferença de pressão. Então, são as principais estruturas do sistema, né? O pulmão, porque o pulmão, ele tem todas aquelas bifurcações dentro e ali, ó, que ocorrem essas trocas gasosas. Então, tem as partes condutoras, por exemplo, narina, cavidade nasal, faringe, laringe, são só locais que vão filtrar esse ar, que vão umedecer ele, que vão aquecer ele. Na verdade, não ocorre trocas gasosas fora, então, desse pulmão, né? E aí, então, os pulmões ocupam todo o espaço aí do tórax que não estava preenchida, né? E aí, quando ele se enche, no caso de uma inspiração, ele se enche de ar, ele vai fazer o deslocamento daqueles músculos intercostais, que nós chamamos, que são aqueles que estão colados nas costelas, e o tórax vai se expandir por inteiro. E aí existe, no caso dos mamíferos, que nós vamos ver ali para frente, um músculo chamado diafragma. Então, esse músculo permite toda essa expansão, né? Quando esse ar chega lá pela cavidade nasal, vai preencher o pulmão, o diafragma ele vai ser empurrado para baixo, para aumentar esse espaço da caixa torácica, né? Assim como quando ele for projetado para cima, vai diminuir o espaço da caixa torácica e esse ar vai sair automaticamente. E aí nós comentamos então, acho que lá no segundo slide, que existia a pleura, né? Que eram dois pacotes aí de membrana serosa e lisa, que tinham como principal função manter esse pulmão lubrificado deslizando pela caixa torácica. Então existem duas pleuras, né? Que é a parietal e a visceral. Essa parietal ela fica colada externamente, né? Fica aderida às costelas, e aquela visceral fica colada ao pulmão. Então ela funciona entre uma e a outra, é preenchida por um líquido, né? E esse líquido permite então que ele fique deslizando ali na caixa torácica. Então esse pulmão deslizando ali na caixa torácica vai permitir que ele se enche e que ele se esvazie. Ciclos respiratórios, então, como nós comentamos antes, seria uma inspiração e uma expiração. Então, cada vez que eu tenho um ciclo respiratório, eu tenho uma inspiração e uma expiração. Então, como comentado ali no slide anterior, uma inspiração é o aumento do tamanho do tórax e pulmão. Então, isso faz com que o ar entre, né? Quando esse ar entrar e for preencher nesse pulmão, ele vai jogar, vai expandir essa caixa torácica, né? Então, o diafragma vai se contrair, se movendo para baixo, e vai permitir, então, que aumente o espaço dessa caixa torácica e esse pulmão fique repleto de ar. E a expiração vai acontecer o contrário, né? Os músculos intercostais, que são aqueles colados nas costelas, né, vão se contrair e o diafragma vai subir, vai voltar, né, para o seu lugar, né? Vai acontecer um relaxamento dele e ele vai diminuir o tamanho do tórax, fazendo automaticamente com que esse ar saia. Então, isso é tão automático que você não tem que ficar lembrando o tempo inteiro que você tem que colocar o ar para dentro, que você tem que colocar o ar para fora, até porque isso é um processo tão automático. Quando esse diafragma se desloca aí para cima, que ele ocorrer esse relaxamento, ele já diminui a pressão lá dentro do pulmão e esse ar sai automaticamente, sem que você precise mandar. Então, temos ali os músculos respiratórios, que é aquele que nós comentamos, né? Vão fazer com que essa caixa torácica se expanda e que essa caixa torácica se retraia. Então, os inspiratórios, eles vão gerar esse movimento na caixa torácica de aumentar, né, o seu tamanho aí.
Então, o diafragma sendo movimentado para baixo e esses músculos intercostais aí fazendo seu deslocamento, aumentando essa caixa torácica. E para os músculos da expiração também, como eu comentei antes, ó, ela é passiva, sem movimentos musculares. O ato do diafragma se relaxar e ser empurrado para cima de novo faz com que essa pressão aí torne-se positiva dentro do pulmão e força a saída de ar automaticamente. Então, na próxima aula nós vamos comentar, né, sobre esses tipos de respiração que elas acontecem, né, para não ficar muito comprido. Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida podem me mandar e-mail, podem entrar em contato aí através do WhatsApp também. E sintam-se à vontade para esclarecer qualquer dúvida. Então, até a próxima. Vou deixar ali uma sugestão do desenho dessa caixa torácica, né? Dessa caixa torácica não, dos órgãos do sistema respiratório, né? Aí as narinas, cavidade nasal, faringe, laringe, né, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, aí o pulmão, assim como nós fizemos com os ossos e com os músculos. Então, até breve, espero que todos estejam bem.